Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Eu já vi você falando, por exemplo, que você gosta muito de tênis. Aliás, eu vi um vídeo seu no UOL falando sobre o Guga, que ele é seu ídolo, que você não encontrou. De não lá pra cá, você Gustavo Kirten. Cara, e é o nome do meu filho, é Gustavo. Cara, em homenagem ao Guga? Eu adoro o Gustavo Kirten. A gente tem isso em comum, cara. O Guga no esporte é meu maior ídolo, assim, eu sou fãzaço dele. Assim... Chorei pra caramba naquelas conquistas de Roland Garros e tudo mais. Faz parte da minha vida aqui. Caí no chão, assim. Eu adoro ele. E é das poucas pessoas que eu não conheço. Raríssimas pessoas que eu não conheço do esporte. Entendeu? Estive inúmeras vezes com o Pelé. Não, eu vi o 10 anos, pensei que fosse Pelé. Inúmeras vezes com o Pelé. Olha ele aqui. Como eu falei para vocês, narrei dois jogos, ele como comentarista. Olha só. Caraca, velho. Inaugurei um museu do Pelé na Alemanha com ele. Ficamos 4 horas juntos. 4 horas eu, Pelé, Carlos Alberto e pelo menos mais 1 hora o Beckenbauer. Todo mundo peraí, junto. Peraí, que ele vai contar isso pra gente, pelo amor de Deus. Foi um projeto super bacana e fizeram... A FIFA e um grupo aqui do Brasil fez um museu do Pelé na cidade de Colônia. E me convidaram para ser o apresentador do evento de inauguração que teria o Pelé cortando a fita e abrindo o museu para o público. Como era o Pelé? O Pelé que fez jogos com você, que cara, sensacional. Sensacional. Todo mundo fala, humildade, recebia todo mundo. É muito mais do que isso. O Pelé, eu fui jantar num restaurante em São Paulo e eu estava com meu filho e minha esposa numa mesa e estava muito frio, pouca gente no restaurante, a gente estava jantando e tudo mais, aí vem uma senhora na mesa e fala assim, Preto, desculpa interromper, falou, você não gostaria de jantar com o Pelé? Eu falei, quando? Quando? Do nada. Ela falou, agora. Eu falei, como assim? Ela falou, o Pelé tá aqui, é aniversário dele hoje, e ele tá comemorando aqui com os convidados especiais dele. Eu falei, mas onde? Ele falou, numa sala fechada. Eu falei, mas quantas pessoas tem na sala? Porque eu conheço o restaurante, né? Deve ter uns 10 convidados só. Aí eu falei, olhei pro meu filho, minha esposa e tal. Falei, Pelé, ele tá convidando tô com uma pequena inveja do seu filho agora aqui no meu lado. Então, ele tinha acabado de fazer aquela cirurgia, né, do quadril, que ele mal conseguia ficar em pé. Ele pegou o Gustavo no colo, a gente tem foto lá no meu Instagram e tudo mais, e ficou segurando o Gustavo no colo. E eu falei, pô, Pelé, vai se machucar, e não, deixa ele aqui comigo e tal. E ficamos brincando, e senta aí, vamos jantar, e desse jeito. Uma figura maravilhosa. Legal, cara. Maravilhosa. Pelé te pegou no colo, hein, velho? Que honra. Que pariu, velho. Esses jogos da seleção brasileira também, ele foi extremamente generoso, tá? Todo o tempo que nós ficamos ali de bastidores antes de entrar no ar. O museu, Felipe Rodolfo, o Pelé, ele era de um encanto que eu não conheci ele na Alemanha, não foi nesse evento. Eu já tinha conhecido ele, se eu não estou enganado, no aniversário do Osmar Santos. Num jantar aniversário do Osmar, eu tinha conhecido o Pelé. Foi nesse jantar. E ali a gente bateu papo durante o jantar. Mas aí, em Colônia, quando ele chegou, pelo menos 2 horas antes de abrir o museu para o público, teve um almoço fechado, que é onde estava o Carlos Alberto, depois chegou o Beckenbauer e tudo mais. E o Carlos Alberto estava comigo porque eu estava fazendo ali a Copa, alguns jogos fechados, e o Carlos Alberto viajava comigo a Alemanha inteira fazendo jogos. Também. O capitão. E aí a gente ali, começando a bater papo, chegou o Pelé. Aí veio o segurança, o Pelé chegou, vai entrar aí. Tá bom, arruma a mesa aí que ele senta aqui e almoça com a gente. O Pelé chega, eu me levanto para cumprimentar ele, falei, e aí, Prieto, tudo bem? Assim,
mais íntimo do que o Rodolfo e o Felipe. E aí, Preto? Tudo bem, pera. Pô, aquele jogo que você fez tal dia e tal. Cara, porra, Pelé. Eu não tô acreditando que você tá falando, pô, você tem uma voz linda, maravilhosa e tal, legal. não sei o quê. E para lá. Eu, Pelé, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, mas você é bom pra caramba e tal, porque você fez um jogo assim, tá. Ah, ele brincou comigo. Ele falou assim, Miss Brasil, hein? Apresentando Miss Brasil, né? Falei, Pelé e tal. Mas o Pelé, não, você fez Miss Universo. Um negócio incrível, cara. Ele tornava um encontro íntimo. Sabe? De você sentar um perto do outro, de conversar, de botar a mão na perna, de abraçar. Aquela distância natural que se cria quando você vê uma a entidade. O Pelé era assim. Ele era desse jeito. Cara, e ver como foi a despedida dele foi triste, né? De ver poucas pessoas se importando, grandes ícones do esporte não indo. É uma pena, né? Merecia muito mais. Merecia muito mais. Merecia muito mais. Muito mais. Agora, tanta gente foi cobrada, né? Uhum. Tanta gente foi cobrada e as justificativas foram tão rasas, né? Tão pequenas. É uma pena. É uma pena. Eu, particularmente, não fiz nenhuma cobrança na televisão e nem em redes sociais. Uhum. Não fiz absolutamente nenhuma. Não me vi no direito em fazer. Mas uma vez tocado nesse assunto aqui, eu acho que foram desculpas muito rasas para deixar de ir numa despedida do cara mais importante da história do futebol mundial. E talvez um dos 3 caras, no mínimo, pelo menos mais importantes da história do Brasil, né, cara? O cara que fez o Brasil ser conhecido no mundo afora muito antes. Sem dúvida. De existir globalização, né, cara? Uhum. Então, o Brasil, a delegação do Brasil chegava para disputar a Copa do Mundo, as pessoas não sabiam o que era o Brasil. Brasil, entendeu? E conheceram através desses caras, e o Pelé é o símbolo maior, né? E vestir a camisa da seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo tem uma herança muito grande do Pelé, né? Porra, cara. De representatividade, né? De confiança, de respeito, sem dúvida, de dignidade daquela seleção. Tem tudo a ver com o Pelé, né? De construção do que virou a seleção brasileira em função do Pelé. Tudo a ver com o que nós somos, um homem negro, né? Exatamente. E com o Guga você nunca teve essa oportunidade? Nunca, cara. Nunca. Aí, Guga, faz o seguinte, Guga, vem aqui no Tomando uma Coisa, e aí a gente convida o Anivaldo pra assistir. Eu venho na porta cumprimentar ele lá. Cara, o Guga parece ser um ser humano classe A, né, velho? E acabou trabalhando em televisão, né? Sim. Como comentarista e fez tal. pela Globo, né? Exato. E nem assim eu encontrei ele. Nunca, nem IBC, bastidores, nada. Eu nunca vi o Gustavo Kirten pessoalmente. Narrei jogo dele, torci por ele. Narrei. Teve um evento no Ibirapuera. E eu tive presente, narrei, assisti, fui como torcedor ver ele mais de uma vez também. E nunca vi, assim, pessoalmente, nessa distância que eu estou de vocês, para cumprimentá-lo. Né? Porque a gente acabou de falar de um gênio do futebol e é um gênio da raquete, né? Imagina também do esporte brasileiro, o que esse cara fez pelo tênis, né? O que ele fez pelo tênis. E, infelizmente, o tênis, de um modo geral, não conseguiu aproveitar, né, aquela plataforma de lançamento do esporte no Brasil. E o Guga é um cara que me faz me lembrar muito da minha relação com o meu avô. Porque o meu avô gostava muito de assistir, então a gente assistia muito junto. A gente assistia quase todos os jogos do Guga, porque passava quase que o circuito inteiro no Sport TV. Eles tinham praticamente todos os direitos, inclusive os direitos dos ATP, que na época os nomes eram diferentes, eram os Master Series, hoje são os Masters 1000 e tal. Tinha não só esse, mas os Master, que são os 500 hoje em dia, o ATP 500. Então tinha todos os jogos lá, vai jogar em Stuttgart, por exemplo. A gente, tem jogo do Guga, tal dia, tal hora. Vou te dar um exemplo. O Guga foi o único cara que me fez fazer um churrasco 9 horas da manhã. Na final de Lisboa. Que coisa. Quando ele ganha o Masters Cup, em 2000.
Que ele se torna pela primeira vez um brasileiro, se tornou o primeiro do mundo. É o único cara até hoje que bateu em semifinais e final Agassi e Pete Sampras, que na época são dois dos maiores da história, os americanos. Né? Ele bateu os dois na quadra dura, que era a especialidade dos dois, que não era dele, ele era o cara do Saibro. Bateu os dois, se sagrou campeão do mundo e a final foi num domingo, 9 da manhã. E a gente, pô, fazendo churrasco, assistindo festa, porque era o cara. Assim, e tem uma outra coisa que completa o Guga, né? Essa fascinação que você acaba tendo pelo esportista, que é o lado pessoal dele, humano, né? Humano, é isso. Ele é um cara extremamente carismático. O jeito dele andar na quadra, né? Aquele cabelo, aquele sorrindo, jeitão, né? Sorriso largadão. Que também a gente falou do Pelé, o Guga, por um outro lado, colabora muito com essa visão do brasileiro, essa coisa do alegre, o cara que, sabe, é um cara que irreverente, um cara que tá sempre de bem com a vida. Identificação total. Identificação total, né, cara? É isso. Total, Guga, um beijo, cara. Vem aqui nesse programa. Pô, me avisa.